Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver sobre a região Nordeste, certo? Nós vamos ver essa região aí de uma forma geral. População, clima e vegetação, economia, desenvolvimento, tá certo? Tudo nessa aula agora para que a gente possa adiantar nossos conteúdos. Primeiramente, o que vocês devem saber sobre a região Nordeste. A região Nordeste é a região que possui mais estados, certo? De todas as cinco regiões, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, nós temos o Nordeste com a maior quantidade de estados, certo? Totalizando 9 estados. E esses 9 são exatamente esses daqui, ó. O Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, certo? Eu separei aqui para vocês alguns pontos para a gente falar, né? Para que eu não possa esquecer de nada e a gente possa citar cada partezinha aqui dessa região. Primeiramente, a região com mais estados, não é? E a região Nordeste, ela é dividida em sub-regiões. Que sub-regiões são essas e para que elas servem? Primeiramente, as sub-regiões são Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, né? São essas 4 aí. E elas existiram, né? Para que a gente pudesse identificar o clima e a vegetação desses estados, tá certo? Então, a imagem que vocês veem aqui, né? É a representação, aqui é a legenda de como é dividida essas sub-regiões. E eu vou explicar por parte a vocês, tá? Para que vocês venham entender como ela tá categorizada em cada sub-região dessa aí. Iniciando pela Zona da Mata. Zona da Mata, pessoal, é toda essa parte aqui, ó, da área litorânea, né? A parte que possui, aqui tá aqui, ó, mais próximo ao oceano. O clima dessa região é um clima mais úmido, né? Por conta de ser litorâneo, e é a região aqui, ó, que ocupa, né, que abriga aí 80% da totalidade de população das pessoas do Nordeste. Ou seja, 80% de todas as pessoas que vivem no Nordeste estão localizadas aqui na Zona da Mata. E a sua vegetação é a de Mata Atlântica, né? Então, seu clima é úmido, né? Ocasionalmente por conta da Mata Atlântica. Mas, né? É um ponto bem interessante que a gente deve ver aí. A Mata Atlântica, pessoal, dessa região aqui, já foi quase que totalmente eliminada, né? Ela quase não existe mais, algumas porções existentes, mas essas porções de terras, né, da mata só existem porque são locais de preservação, são matas preservadas e que não pode mais, as pessoas não têm acesso direto a elas, então por isso que elas ainda estão de pé, certo? Mas da sua vegetação aí natural, né, mais da metade dela já foi completamente devastada. Agora, falando aqui, ó, do Agreste, né, que é essa parte lilás que vocês veem aqui. Ela é uma zona de transição. É a transição, né, da Zona da Mata, é como se fosse uma mudança repentina, da Zona da Mata para o sertão. Então ela fica ali no meio, né, servindo como essa espécie de transição. Por ela ser de transição, não existe um clima e nenhuma vegetação específica para ela, né? Ela oscila muito. Existem períodos aonde ela é bem típica da região da Zona da Mata, né? E existe também tempos aonde ela é bem típica das características do sertão, que a gente vai ver aqui agora. Como a gente pode ver, a área do sertão, ela é quase que total, não é? Ela é a maior área aí das sub-regiões da região Nordeste. Seu clima é de tropical semiárido. O que é esse tropical semiárido? São altas temperaturas, né? Ou seja, faz muito calor. As temperaturas são bastante elevadas durante o ano todo, certo? E as suas chuvas são
são mal distribuídas, né? E até escassas, ou seja, elas podem existir, ao mesmo tempo podem não existir, não é? A gente é um local bem conhecido pela seca, né? A seca ali é bem característica por conta do seu clima tropical semiárido. E por ser, né, o seu clima seco, ocasionalmente sua vegetação também deve ser seca, porque o clima e a vegetação, elas andam bastante aliadas, né? Uma influencia na outra. Então, por esse fato de ser seco, né, a sua vegetação é uma vegetação de caatinga, não é? Que é aquela vegetação mais rasteiras, mais secas. Um exemplo, né, de uma planta ali na região da caatinga é o cacto, né? Que ele suporta altas temperaturas, e também tem a presença de rios intermitentes, que são aqueles rios que eles secam durante o ano, né? Com exceção do Rio São Francisco. É o único rio daquela região ali que ele não é intermitente. Ele se chama um rio perene, né? Que é um rio que ele não seca em nenhuma estação do ano. Ele continua lá fluindo durante o ano inteiro. Mas, né, a maioria dos rios da região do sertão ali, eles são rios intermitentes, ou seja, eles têm o período de seca. Durante uma parte do ano, eles secam e vêm e voltam a encher de novo, com possibilidade de chuva ou não, né? Visto que as chuvas são quase escassas, então é algo bem complicado para eles aí nessa região. E agora, para terminar, né, nós temos o meio norte, que é essa parte aqui norte, né, da nossa região. O meio norte, pessoal, ele também sofre, né, com o aspecto de transição. Então ele também é uma região de transição. É a transição do sertão, né, para a Amazônia. Então, sendo assim, né, o seu clima, ela oscila bastante também. Igualmente a gente tem aqui, né, a região do Agreste. Então ela oscila entre o mais úmido da Amazônia, né, que está bem próximo aqui, ó, da região norte, e oscila também no quente, né? Então tanto faz ali do período do ano, a estação, ele vai oscilando aí em seu clima, não tem um clima específico. Mas a sua vegetação é a mata dos cocais, certo? No livro de vocês tem especificando bem direitinho sobre a mata dos cocais. Saindo daqui dessa parte, tá? Se vocês acham que eu fui rápido demais, vocês voltem aí no vídeo e vejam tudo com calma, e se necessário, vocês passem isso pro caderno, tá certo? O próximo ponto que a gente tem aqui, ó, é que a região, né, do Nordeste, ela ocupa 28% da população do Brasil. Então, 100% da população, 28% dela pertence ao Nordeste. Então, é bastante gente nessa região, né? Ela é bem populosa. Mas o que se deu, né? O porquê que as pessoas vieram morar nessa região? Qual foi o seu processo de povoamento? A gente sabe, né, que a maioria do processo de povoamento do Brasil deu-se no período da colonização dos portugueses, né? E mais principalmente na região nordestina, que foi onde os barcos pararam a primeira vez, né, lá na Bahia principalmente, e devido a esse povoamento, né, eles se fixaram na nossa região, né, e começaram o seu processo de colonização, né? Eles começaram com a exploração do pau-brasil. Logo em seguida nós tivemos a cana-de-açúcar. Então tudo isso deu a necessidade, né, das pessoas começarem a se fixar, né, nessa área aqui do Brasil, que deu aí essa quantidade de pessoas. Mas, né, mesmo com esse todo o processo do seu povoamento, a região Nordeste, ela sofre com o maior índice de imigração. Imigração é a saída, certo? A imigração chegada, a migração saída de pessoas da sua região, né? Pelo fato de que outras regiões do país, elas vinham crescendo, seja em indústria e principalmente nos ciclos econômicos, né? Que ciclos são esses? São os ciclos
são os tempos, né, o tipo de extração que tinha pelos colonos em diversas partes do mundo. Na região norte, por exemplo, né, bem perto aqui da região nordeste, eles passaram pelo ciclo da borracha, né, que é quando eles iam lá retirar o látex das seringueiras, não é? Então todo esse processo aí necessitava de mão de obra. E a mão de obra de maior extensão, né, de maior quantidade, eram os nordestinos. Então eles migravam para esses lugares, começavam a emigrar para esses locais em busca de trabalho, em busca de serviço, né? Um meio deles sobreviverem. Mas conforme a região ela ia crescendo, né, ela ia mudando, foi um dos locais mais tardios, sim, né? Outro ponto também onde eles iam bastante era para o sudeste, né? Que foi o período aí onde as indústrias elas foram se fixando mais, elas foram crescendo, né? Lá em São Paulo principalmente, a maior quantidade de nordestinos se concentra em São Paulo por conta disso, porque o desenvolvimento dessas cidades elas eram maiores e eles necessitavam de trabalho para poder sobreviver. Então eles iam saindo da sua terra natal para ir migrar em outros lugares, certo? Mas eles também sofreram, né, de um tempo para cá, tá tendo a migração reversa, né? Porque a nossa região, graças a Deus, elas estão crescendo, né? As indústrias estão se fixando aqui no nosso território. Então essas pessoas estão vendo, né, que elas conseguem viver melhor, elas conseguem ter a mesma qualidade de vida que elas tinham em outras regiões, mas na sua região natal, né? Então tá tendo uma migração reversa. As pessoas deixaram de sair mais, né, da região nordeste para outras regiões e estão começando a voltar, né? O que fortalece mais ainda a economia do nosso estado, não é? Porque a mão de obra ali mais jovem, né, a partir dos seus 18 anos você já pode ingressar no mercado de trabalho até os seus 60 e alguma coisa, dependendo da sua expectativa de vida, não é? E o mercado de trabalho necessita dessas pessoas. Então a volta delas, capacitadas ou até não capacitadas, né, com formação ou não, ela ajuda no crescimento econômico, né? É a mão de obra, são pessoas para trabalhar que a nossa região precisa e assim ela possa crescer. E falando nesse ponto, a gente entra na economia da nossa região. E essa economia, pessoal, gerou em 2018, né, do PIB nacional ali, a gente rendeu 14%. Mas o que é o PIB? O nome já está dizendo, né? PIB, Produto Interno Bruto. É a soma total de valores, né, que o nosso país ele rendeu economicamente falando. Então, dessa totalidade, dos seus 100%, 14% foi responsável pelo Nordeste, né? Isso indica que a nossa região está crescendo bastante e significativamente também. E o que fez, pessoal, que a gente alcançasse 14% do PIB foram as atividades econômicas, né? A principal delas, a agropecuária, né? As indústrias, principalmente a indústria de petróleo, né? A gente tem na Bahia aí a maior reserva de petróleo do mundo e a gente tem também a agropecuária. Se a gente focar na pecuária, primeiro vamos lembrar o que é agropecuária. Agropecuária é a junção da agricultura, plantação, e da pecuária, o cultivo, né? A criação de animais. Então, na pecuária, pessoal, a gente teve um crescimento, né, em caprinos. A gente conseguiu, né, ter uma grande criação de caprinos aí. E também tivemos um crescimento na criação de camarão, né? A quantidade de locais aonde está com a venda de camarão está bem grande e isso fortifica mais ainda a economia da nossa região. Na zona da mata, pessoal, o que predomina é a agricultura, né? Mais chamada de monocultura. Monocultura porque é uma única espécie de cultivo, né? Em grandes escalas, em grandes terrenos, eles conseguem plantar
uma única espécie de uma planta, alguma coisa desse tipo, em maior quantidade. Então a zona da mata, essa região aqui, ó, a gente tem a técnica de agricultura chamada de monocultura. No agreste, né, essa parte mais aqui do meio, nós também temos a agricultura bem forte, né, só que nos minifúndios, né, pequenos agricultores, né, que se utilizam da técnica da policultura, né? Já deixa de ser um único cultivo, eles deixam de implantar uma única coisa e passam a plantar diversas coisas. Então a mão de obra ali, o cultivo deles ali na agricultura já é um pouco diferente, né? Enquanto a zona da mata trabalha com latifúndios, eles trabalham com minifúndios, né? Na policultura. Plantação, né, de várias espécies em pequenas quantidades. E para fechar aí a parte da agricultura, a gente tem a participação do sertão, né? Mesmo ele sendo assim tão seco, mas eles estão evoluindo bastante na agricultura irrigada, né? Que é o uso de tecnologias bastante avançadas, aonde eles cultivam as frutas, né? Tem um grande cultivo de frutas, principalmente nas regiões mais próximas do Rio São Francisco, né? Por conta daquele fato, porque ele é um rio perene e ele não seca durante o ano. Então, as chances de você ter uma plantação mais significativa nesse local, ele é melhor. Outro ponto aí que ajuda bastante na economia na nossa região é o turismo, né? Principalmente aqui, ó, nosso estado, né, Pernambuco, nossa cidade, um exemplo, ela é uma cidade turística, né? O que movimenta a economia da nossa cidade é o turismo. Então, o que movimenta também toda a nossa região nordestina, né, é o turismo. Então, o turismo ele vem crescendo aí com bastante acelerado, né? Deu uma pausa agora por conta dessa pandemia, mas o turismo tem uma força bastante relevante junto com a agropecuária e com as indústrias, tá bom? Então, esse rendimento ao todo aí deu pra gente um total de 14% no PIB em 2018, né? Então, tá bem recente aí, mas de grande valia. Para fechar, pessoal, a gente vai vir aqui para esse último ponto, né? Só pra gente fechar aqui o nosso conteúdo. Mesmo a gente vendo esse crescimento tão grande da nossa região, né? A gente tem algo ainda em defasagem, né? Que é a distribuição de coisas básicas, né? De investimentos básicos para a população. Um deles é o saneamento básico, né? Que a maioria das pessoas aqui dos estados, das cidades, eles não possuem, certo? Então, o que deixa mais ainda a nossa situação precária. Junto deles, ó, nós temos a mortalidade infantil e a expectativa de vida. Expectativa de vida e qualidade de vida são eixos bem diferentes aí. Qualidade de vida, né, é a forma qualitativa que você consegue viver. Tá, eu quero chegar aos 60 anos, mas eu quero chegar aos 60 anos como? Saudável, podendo me movimentar, conseguindo trabalhar, sem poder ser dependente de alguém. Isso é qualidade de vida, é você querer viver bem. Expectativa de vida, né, é até quantos anos você consegue viver. Você quer chegar aos 60 anos, que é uma expectativa de vida, mas com que qualidade de vida você quer chegar, né? É um pouco confuso aí, mas se você prestar atenção, você vê uma diferença aí. Então, a gente peca muito nesses 3 pontos aqui, que são os mais principais, certo? Saneamento básico, mortalidade infantil e a expectativa de vida. Então, pessoal, esse foi um resumo, bem resumido mesmo, do que vocês vão ver no livro, certo? Vocês vão ficar agora com a atividade de vocês. Caso vocês achem que eu falei rápido demais, vocês voltem o vídeo, vão fazendo, vão estudando pausadamente, certo? E muitas das coisas que eu falei aqui são necessárias para vocês responderem as atividades que vocês vão achar no livro. Mas caso haja necessidade, é só dar uma folheada lá no conteúdo que vocês vão encontrar basicamente a mesma coisa que eu disse aqui na aula.
certo? Então, tchau e até a próxima semana.